Escuta o barulhinho. Não dá pra começar um vídeo sem um café. Fala, meus queridos, Lucas Montarroz aqui mais uma vez. Vamos falar sobre algo que todo mundo pergunta e eu sei que você quer saber. Vale a pena ser polícia? Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te falar no final, inclusive, qual que é a realidade da polícia que ninguém conta pra você, porque todo mundo tem medo ou ninguém quer falar desse assunto, ninguém quer ser verdadeiro. Vale a pena ser polícia mentalmente falando, pessoalmente falando, financeiramente falando, profissionalmente? Nós vamos tocar em todos esses assuntos aqui, todos os pontos sobre ser um policial. Vale ou não a pena? Como é essa realidade? Acompanha até o final, se inscreve no meu canal e comenta aqui se você gostou, o que você acha disso, se você ficou motivado ou desmotivado com esse vídeo. E me segue lá no Instagram, Lucas Montarroz, para acompanhar meu dia a dia da vida policial. Nós falamos sobre concurso, polícia, e eu te ajudo a ser um policial. Nós teremos aí um preparatório e mentoria, novas vagas para PPMG, então se você quiser ser um policial penal, saiba mais do Jornada do Concurso. Tem uma mentoria particular, tem um preparatório, temos simulados, questões, temos apostilas, temos tudo para você se tornar um policial. Primeiro ponto, deixa na tela, editor. Pessoalmente, falando em relação pessoal, o seu próprio ser, você, eu, o Lucas, vale a pena para mim ser um policial? Quando eu falo pessoalmente, eu falo em relação a conquistas, a sonho. É um sonho nosso desde pequeno, cara. E aí, vale a pena correr atrás desse sonho? Pessoalmente, vale a pena. Porque é um sonho desde pequeno. Ninguém quer ser policial por causa do salário. Porque, nossa, todo policial é rico. Não é isso, cara. Nós queremos ser policial porque é uma sensação impagável você fazer algo que você sonhou. Você fazer algo que você vê nos filmes, por mais que tenha muito menos glamour que nos filmes. Você fazer algo, você proteger, ser quase um super-herói. Por mais que não seja assim na realidade, não é simples assim, mas todo mundo sonhou, os seus olhos já brilharam com isso alguma vez, você já chorou querendo isso, você, toda criança, por mais que ela seja alienada, influenciada a não gostar da polícia, não tem como ser pequeno e não olhar para uma viatura com giroflex, com um policial fardado, um fuzil na mão, o cara prendendo alguém, salvando, melhorando a vida de alguém, e não se emocionar com isso e não sonhar com essa conquista. E ser policial nesse ponto pessoal, quando você alcança uma meta, quando você alcança um sonho de criança, não é mais pelo dinheiro, é por conseguir, é por vencer. A sensação de vitória, ela é viciante. Então a sensação, quando você se motiva um pouco, você sonha com isso, sonhou sempre. Ninguém sonha em ser gerente de banco do Brasil, ninguém sonha em trabalhar na Caixa Econômica, todo mundo sonha, é com polícia, é com medicina, é algo do tipo, nós somos influenciados por isso. E quando você conquista aquilo que você tanto sonhou, meu amigo, você fala, eu estou aqui, eu posso reclamar disso aqui, porque eu estou aqui. Essa dopamina, essa sensação de conquista, de assinar um termo de posse, de ver seu nome no diário oficial, dia após dia, todas as etapas de um concurso público, depois de tanto sofrimento, é uma sensação viciante, você não consegue parar. Além disso, nessa relação pessoal, você quer ser polícia não só pelo financeiro, porque você quer ser exclusivo. Eu sei que não é tão bonito assim, tão romântico assim, mas a polícia, ela tem acesso a um submundo. A polícia tem acesso a informações e a coisas que a sociedade não tem. É literalmente um submundo. Você é exclusivo. Você é quase um herói, porque ninguém sabe o que acontece do seu lado. Ninguém sabe como é viver a sua realidade, mas todo mundo é curioso. Coloca numa roda um astronauta, um empresário, um médico, um músico e um ator e um policial. Meu amigo, todo mundo vai querer saber do dia a dia do policial. Nós lidamos com a parte que a sociedade não vê. Todo mundo vê em filme, todo mundo é acostumado a ver na televisão, em jornais. E você quer ter essa exclusividade. Você quer ter esse acesso a informações. Por mais que essa exclusividade, mas você vai sofrer. Mas não é bonito assim, com certeza não é. Mas não deixa de ter acesso a coisas que ninguém mais tem acesso. Então isso faz de você realmente uma minoria. E isso é muito bom, isso é gratificante. Você vê o mundo, o policial enxerga o mundo com outros olhos. Assim como o cara da medicina, ele enxerga o mundo com outros olhos. Por isso que o policial ele tem tanto medo de merda acontecer. Ele tá sempre olhando tudo ao redor dele, ele tá tomando cuidado onde ele tá, do jeito que ele senta. Ele olha para uma pessoa, ele já olha desconfiando, criminalizando, porque ele sabe que esse tipo de gente é o tipo que eu trabalho. Assim como o médico, ele vai olhar para determinada aventura, para um cara que faz trilha, para um cara que anda de moto correndo, um enfermeiro, ele vai falar assim, caraca, eu não ando de moto, nunca vou fazer desse jeito. Por quê? Porque ele tem noção da realidade que está por trás aqui. Então, em relação pessoal, vale a pena, é um sonho, é uma conquista enorme e nada vai tirar de você e nada vai pagar isso. Financeiramente, é o ponto que todo mundo quer saber. Financeiramente vale a pena?
Não. A polícia ganha o salário mínimo básico para viver no Brasil. O nosso salário mínimo é muito, muito aquém da realidade. A polícia ganha uma média de 6 mil, de 5 a 9 mil por mês, líquidos, dependendo do estado. As polícias estaduais, né, militar, penal, civil, bombeiro militar também, a guarda municipal às vezes vai ganhar um pouco menos que isso, mas é o suficiente para sobreviver? Para sobreviver. Isso deveria ser o salário mínimo, para poder te dar acesso a uma básica educação, ter um carro, uma moto, pagar um aluguel digno, comer e ter um lazer. Dá também para poupar com isso, mas você tem que ter um bom controle financeiro. É o que eu falei nos meus vídeos aqui, como administrar seu salário da polícia. Nós não temos educação financeira, então essa remuneração nunca vai ser suficiente. Mas é bem melhor que o salário mínimo, inclusive é o salário básico que deveria ser pago no Brasil para termos acesso aos direitos sociais que a Constituição abre a boca enorme para falar no artigo 6º. Mas não, financeiramente não. Você acha que todos os dias deixar sua família em casa, pôr sua arma na cintura, carregador reserva, pôr colete e sair para trabalhar para uma sociedade que não te dá valor para ganhar 6 mil no final do mês? Quanto que vale sua vida? Se eu pudesse te oferecer agora, você quer 10 milhões de reais para não acordar amanhã? Lógico que não, porque 10 milhões de reais não vale sua vida, né? Você prefere acordar amanhã pobre do que amanhã não acordar e sua família ter 10 milhões. E a gente vai gostar de receber 6 mil por mês para talvez não acordar amanhã? Você sabe que o cara que é jogador de futebol, ele pode dar uma lesão, todo mundo pode morrer. O cara que come demais, ele pode morrer. Nesses casos, geralmente a morte, ela vai avançando. Você vai chegando mais próximo, vai percebendo os sinais. A polícia é 880. Você pode voltar bem para casa sem nenhum estresse todos os dias durante 10 anos. E 10 anos e um dia, nesse um dia, deu um estresse no serviço, você tomou um tiro e morreu. Acabou. Não tem regra. Você nunca se sabe, você nunca sabe. E você tá ali literalmente, goste ou não da polícia, a polícia tá ali arriscando a vida dela o tempo todo. Até os policiais que não querem arriscar sua vida, você tá arriscando sua vida. Porque você não pode correr do problema, você tem que enfrentar o problema. E uma hora dessa que dá uma coisa errada pro seu lado, acabou, você deixou todo mundo. Por isso que a gente tem que pensar muito na nossa vida. Financeiramente, não. Ninguém tá na polícia por causa de dinheiro. E estabilidade é outro ponto. É um ponto bom, é muito bom a estabilidade. Você tem uma segurança, você garante um padrão mínimo pro resto da vida, seu e da sua família. Só que a estabilidade pode ser um mal, porque a estabilidade te deixa confortável, te deixa conformado. E um dos meus vídeos aqui, dos outros vídeos no canal, é falando que o inconformismo é a chave do sucesso. Você só vai evoluir, avançar financeiramente, profissionalmente, quando você não se conforma com a situação atual. Então você que não tem nada, sonha com estabilidade para ficar confortável. Mas depois você vai ver que o conforto é uma maldição. Você precisa sair desse conforto para sempre buscar evoluir, senão você vai morrer desse jeito que você tá. Então estabilidade é muito bom, mas estabilidade também pode levar para esse lado ruim. No geral, financeiramente, creio que não. Agora, um ponto que precisamos conversar. Profissionalmente, vale a pena ser polícia? Esse é o ponto mais triste. E esse é o ponto que fazem as pessoas desistir da polícia, fazem as pessoas se matarem, saírem da polícia ou ficarem porque não tem mais nada na rua, não tem mais nada para fazer e adoecerem. Leis, judiciário, sociedade e o Estado são os que dificultam a qualidade de vida na polícia, profissionalmente falando. Lembra que pessoalmente nós não sonhamos isso? A vida inteira o nosso olho brilha. A gente sonha em fazer a diferença, nós queremos mudar o mundo, cara. Nós somos sim, nós somos assim, nós somos apaixonados com isso, somos altruístas sim. Nós queremos ser o sal da terra, a luz do mundo, fazer a diferença. Você pega um aluno novo, o cara acabou de sair da Cadepol, é igual um cachorro bravo, você tem que segurar esse cara, porque senão ele vai sair por aí fazendo tudo e resolvendo tudo e trabalhando 24 horas por dia. Todos começam assim na polícia, mas não terminam assim. Por quê? Porque as nossas leis são extremamente frágeis, são muito ruins as nossas leis. Então as leis não nos ajudam, não ajudam o trabalho da polícia. São tantas brechas que o advogado trabalha, você tem que fazer as coisas tão certas porque a legislação é tão frágil, é progressão de regime, é tanto benefício para o indivíduo que você trabalha tanto, a lei vai lá e solta. O nosso judiciário, infelizmente, uma boa parte do judiciário, eles não têm muita noção da realidade de segurança pública. E às vezes eles nem têm um bom fundamento em lei, ou não tiveram uma boa instrução durante a vida, treinamentos, para poder encarar a segurança pública como ela realmente é. Quando nós temos pessoas extremamente teóricas, a teoria fala uma coisa, mas é só a realidade que te molda. Eu sou uma pessoa peculiar, eu realmente acho que a teoria é melhor do que a prática, e eu tenho fundamentos em livros para isso.
Porém, a prática é essencial e indispensável para complementar a teoria, só ela te dá um toque de realidade. Então, se nós temos muita teoria, nós temos uma teoria geralmente esquerdista, que veio aí da Europa fora, que foi onde o direito se criou, e é algo que na prática aqui não se aplica. E aí esse discursinho leve, nós temos pessoas que são muito complacentes, que compadecem demais do bandido, nós temos legislações fracas demais. A nossa sociedade é um dos principais problemas, porque nós temos a sociedade muito ignorante. Quando a sociedade é ignorante, de burra mesmo, educação básica horrível, é a sociedade que manda no mundo, não é? No país. O governo não é feito da sociedade. E quando você tem uma sociedade ignorante, essa sociedade ela tem pedidos ignorantes, ela tem visão de mundo ignorante. Então você deixa ela dar o palpite, ela só vai dar o palpite errado. Por mais que ela esteja apanhando da pessoa, ela amanhã vai proteger a pessoa e vai voltar a apanhar e vai ser um ciclo infinito. E aí, por último, nós temos um Estado que é um Estado político. É um Estado que cede sob as pressões da sociedade, mesmo que aquilo vá prejudicar a própria sociedade. Pensa comigo, o Estado é a mãe, a sociedade é o filho. E o problema é o pirulito. Se o filho chora querendo um pirulito, a mãe ela vai dar o pirulito ao filho. Por mais que aquilo vá prejudicar, mas você não tem medo. No futuro, seu filho vai dar cárie. No futuro, seu filho pode dar diabetes, ele pode morrer por causa disso. Não tem problema não, ele tá enchendo o saco, ele tá pedindo muito, então toma. Mas isso vai gerar problema, não tem problema, não me interessa. Eu quero resolver o hoje, eu não quero sofrer pressão. Então, se a população que não é instruída pressiona o governo, que é totalmente político, querendo algo ou reclamando da polícia de alguma coisa, com essas conversas simples, ai, que é um coitado porque só prende o favelado, aí o cara tá lá cantando com fuzil, financiando o tráfico, mas tem aquele discursinho bonito por trás de tudo, a sociedade fala isso, vem o Estado e fala, toma o pirulito, ou seja, beleza, o Estado manda a polícia punir todos os policiais, tirar de circulação, por mais que eles estivessem fazendo uma coisa boa, porque o Estado não quer problema, não quer dor de cabeça. Mas no futuro isso vai gerar muita impunição, isso vai gerar problema, a criminalidade vai aumentar. Não tem problema, eu quero resolver agora, não quero pressão. Então, esses são basicamente os problemas profissionais que nós enfrentamos atualmente. Outro ponto, o próprio Estado, né? Deixa de investir, o próprio Estado tem outras prioridades e muitos gastos exorbitantes, mas o fundamental que é colocar pessoas, um bom equipamento, nós não temos na maioria dos estados e das polícias no geral, porque é o Estado que não investe em segurança pública. É um Estado que prefere ser um Estado inchado e dar benefício para todo mundo, que na verdade benefício tem nada, porque o pobre vai lá hoje recebe R$ 600, amanhã o arroz dobrou de preço a gasolina, então ele está gastando muito mais. É melhor se não pegasse esses 600 e desse liberdade para ele produzir e gerar mais dinheiro, gerar dinheiro na economia, riqueza e mantivesse o preço das coisas. Muito mais fácil. Mas o Estado que não investe na polícia. Então nós temos esse novo problema, esse ciclo de novo. É por isso, cara, que a gente tem que aprender isso. Respeite a história dos outros. É por isso que você vê, às vezes, um policial extremamente ignorante, o cara que tem 20 anos de polícia, ele não aguenta fazer uma ocorrência a mais. O cara tá puto com qualquer coisa. Vê uma pessoa reclamando, o meu vizinho foi lá em casa reclamar, aí eu briguei com ele, aí ele me deu uma cadeirada, o cara já quer falar assim, olha senhora, problema seu, vai lá e se vira com aquele vizinho. Por quê? Porque o policial fez ocorrência para essa pessoa 10 vezes, o policial já prendeu esse vizinho 10 vezes, mas a mulher continua, ou o cara continua indo lá na casa do vizinho, continua chamando o vizinho para lá, não muda de lugar. Quando faz a ocorrência, você vai lá e prende a pessoa que chamou a polícia, não, deixa para lá, bobo, é só para dar um susto. Então é aquele ciclo vicioso, eterno, que as pessoas movimentam a polícia muito para que façam nada. E aí quando você chega a prender uma pessoa ruim, o judiciário solta, aí você prende de novo, daqui 2 dias o cara tá na rua de novo, aí o cara tá na rua de novo, aí quando você prende o advogado vai lá, acha uma brecha na lei, sua prisão tá ilegal, você tá respondendo corregedoria por algo certo que você fez. Então é isso que desgasta, que você fica impaciente para lidar com isso. Que você vê que, na verdade, você está enxugando um gelo ali e as coisas não estão fluindo tanto mais. Mas isso dá para resolver votando bem, votando em bons legisladores, votando em um bom presidente e fazendo isso aqui. Nós temos, sim, a capacidade de influenciar. Temos, sim, a capacidade de ser sal nessa terra, de salgar, de iluminar, por mais que seja muito difícil, eu estou fazendo a minha parte, influencie. Se esse vídeo tiver 2.000 visualizações, tá ótimo, são 2.000 pessoas que eu alcancei com uma ideia diferente. Dessas 2.000, talvez 100 pessoas prestaram atenção, mas são 100 vidas transformadas, ou pelo menos com uma ideia melhor na cabeça. Imagina se essas 100 pessoas disseminarem isso,
falarem com mais 2 pessoas essa questão, olha, a gente tem que ajudar a sociedade a entender melhor o trabalho da polícia, pressionar menos ou lutar mais para que a polícia tenha mais acesso, dar valor, honrar uma instituição que é honrada, mas não tem honra. Honrar uma instituição que merece honra, mas não recebe honra. Então, essa influência é possível fazer, por mais que seja difícil. Vamos avançando aos poucos. É possível fazer a diferença na polícia, porque um atendimento bom que você faz na polícia, você muda a vida de uma pessoa. Uma boa vontade de resolver um problema, você sana o problema e resolve a vida de uma pessoa, ela se sente acolhida. Você consegue, depois de milhões de vezes prendendo e soltando o cara, uma hora ele vai ficar preso. E, infelizmente, depois que ele prejudicou muita gente. Mas dá para fazer diferença, dá para ser um influencer, no sentido de influenciar vidas, pelo menos ao seu redor, que sejam poucas, mas dá para fazer diferença. Outro ponto, mentalmente. Vale a pena ser um policial? Falando mentalmente? Mentalmente é um problema também, porque geralmente o policial, ele vive tanto aquilo, ele vibra tanto no início, que ele vai gerando problemas para ele mesmo, de tanta coisa que ele quer fazer. Ele não sabe fazer outra coisa, então nós não sabemos, a maioria dos policiais não sabem aposentar. Os caras aposentam, não tem nada para fazer, se acostumaram tanto com aquilo, e eu acho que qualquer profissão pode ser assim, que eles voltam a trabalhar. Eles preferem morrer trabalhando porque não sabem fazer nada além daquilo. Além do que, nós dependemos, a polícia depende muito financeiramente da polícia. Então o cara tá dentro da polícia adoecendo, reclamando, mas é uma prisão, a estabilidade, é uma prisão financeira tão grande, porque ele não sabe administrar o salário, ele nunca investiu, ele depende daquela aposentadoria, daquele regime previdenciário, e o cara não sabe fazer mais nada. Ele não consegue financeiramente desvincular da polícia, ele não consegue aposentar. E outro ponto que mentalmente é ruim é porque nós lidamos com o pior da sociedade. É o pior da sociedade. Lembra que eu falei da exclusividade, do acesso a um submundo? Pois é, nem sempre é bonito, nem sempre é gourmet esse submundo. Às vezes é literalmente você vê algo que qualquer pessoa ficaria perplexa e não dormiria uma semana. Às vezes você não vai dormir com uma situação dessa. Mas é um sonho, é uma diferença que você está fazendo no mundo. É você realizando um sonho seu de literalmente ser um mini herói, de fazer uma diferença ali naquele ponto. Só que digerir isso é muito difícil. Então você também tem que procurar um complemento, algo, um apoio, uma rede de apoio mental, ter um esporte, cuidar da saúde, cuidar das finanças, ter algo fora da polícia, gostar de um esporte, música, uma luta, alguma coisa do tipo, ou ter o seu hobby, do seu videogame, o que você quiser, gravar vídeos, sempre estar se movimentando e não mentalmente com aquilo. É um negócio, nós temos essa frase dentro da polícia, não se emocionar com a ocorrência e não levar a ocorrência para casa. Na hora da ocorrência, por mais que você, cara, o nosso senso de justiça grita o tempo inteiro. Quando você chega numa ocorrência, tráfico, por exemplo, que você conhece o cara, você sabe que aquele espaço é do cara, o cara sempre traficou, você sabe quem é, você chega lá, você vê o cara, você vê ele dispensando tudo, você vê ele correndo, mas você não consegue fazer, não é caso de flagrante, ou você não percebe um flagrante, nesse caso o cara entra para dentro de uma casa. Ou você sabe quem é, você sabe que o cara tá naquela casa, mas como que você entra? A vontade é de sair rasgando no peito, pegar o cara e falar assim, eu sei que é sua, te conheço, eu aposto minha vida que era você, que é você que tá traficando, porque eu te vi correndo, porque eu conheço tudo. Então você vai comigo. Mas não dá para fazer. Então você tem que chegar, você tem que ver, opa, não é uma clara opção, não é um claro caso de flagrante delito aqui. Eu não consigo justificar isso, porque uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que você consegue colocar no papel. Não consigo justificar isso muito bem. Então, paciência, guarda seu senso de justiça, não infrinja as regras para querer fazer a justiça no mundo. Respira, vai para casa, ele vai perder uma próxima vez. Esse é um ponto difícil também, mas a gente vai vencendo isso. E agora eu falo para vocês, e aí, qual é a realidade da polícia hoje? A realidade é que nós temos uma realidade ruim no Brasil, legislativamente, financeiramente no Brasil, economicamente, né, politicamente também, principalmente na área educacional do Brasil. Nós temos um grande problema, então trabalhar, viver no Brasil é difícil, com todos esses pontos. E a realidade da polícia sofre sobre isso. Claro, ela sofre influência. Nós temos essa realidade que é triste, porque a sociedade não te apoia. Nós temos uma profissão extremamente honrada, mas que não recebe honra. Uma profissão extremamente conhecida, mas que não tem reconhecimento. E nós temos um estado de coisas inconstitucional. Nós temos sim, STF, um estado de coisas inconstitucional. Mas esse estado de coisas inconstitucional não é dentro do presídio. Não é olhando na perspectiva do bandido, é na perspectiva da polícia e da sociedade. Nós não temos direito à liberdade mesmo não, porque você não pode andar a hora que você quiser na rua e no lugar que você quiser, porque você pode ser morto por causa de um celular. É esse direito que nós temos que proteger, o direito à liberdade, mas não é do cara não, é nossa, da polícia e da sociedade.
Nós temos que proteger o direito à propriedade, sim, mas não é a propriedade do ladrão que está comprando carro e mansão com dinheiro de tráfico, não. É a propriedade da pessoa que tem seu celular roubado, seu carro, sua moto e morre por causa disso. Nós temos sim que garantir a dignidade da pessoa humana, mas a dignidade da sociedade humana, da pessoa da sociedade, que é o que importa. É o cidadão que trabalha 8, 10 horas por dia e anda no ônibus lotado numa estrada ridícula, ou vai para casa no carro com uma estrada horrível, sem asfalto, cheio de terra ainda, passando num lugar escuro porque não tem iluminação, num lugar correndo o risco de perder a vida, ou dignidade de comer bem, de ir ao mercado e ver que a inflação está 6% ao ano, as coisas todo ano sobem 6%. Essa dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana de saber que você está trabalhando e pagando impostos, sendo extorquido todo o tempo por causa de impostos que não são aplicados em lugar nenhum. São os direitos humanos que nós temos que observar, mas é da sociedade. A inviolabilidade de domicílio que importa não é se eu entrei na casa do ladrão 6 horas ou 5h49, 5h59. Não é se eu entrei em extremo flagrante delito ou não. Não, a inviolabilidade de domicílio que importa é a inviolabilidade de domicílio do cidadão que está trabalhando, que está com a sua família em casa e tem que pôr portão de 2 metros, tem que pôr cerca elétrica, ou se é pobre, tem que pôr caco de vidro, tem que trancar a porta com 5 chaves e ainda tem que deixar, tem que ficar alerta tudo, não consegue dormir em paz, porque se deixa um carro na rua ou se deixa algum buraco na porta, alguma coisa errada, eles vão invadir sua casa, tem que pôr grade na janela. É esse domicílio que não pode ser violado, não é o domicílio do ladrão que tem uma ficha de 20 crimes nas costas, não. Então essa é a realidade. É uma profissão muito linda, nós gostamos, nós sempre quisemos isso. Vale a pena ser um policial, no ponto de tudo, no final de tudo, vale a pena, vale a pena. Mas com gana de melhorar, de influenciar, de fazer a diferença. Seja na vida de quem está do seu lado, ou seja na vida de outras pessoas por meio de vídeos ou política ou qualquer coisa que você possa fazer a diferença para a gente caminhar com o Brasil. Espero que eu não tenha te desanimado de ser um policial, ao contrário, a minha ideia é te animar, é te deixar para cima, mas sabendo da responsabilidade que você tem, que não é bonitinho, que não tem só um ponto gourmet, o ponto bom da história, o ponto honrado da história, mas que tem um ponto muito ruim que você vai encarar, mas você vai encarar com honra, meu amigo. Você vai ser um policial de verdade. No final do dia, você vai estar prendendo um vagabundo que matou um cidadão de bem e tomara que ele tome 20 anos de cadeia integralmente, quem dera se não tivesse progressão de regime. E é isso. Já deixei aqui a minha ideia para vocês, até desabafei um pouco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você acha, qual que é a realidade. Compartilha esse vídeo para que você influencie mais pessoas compartilhando. Se você quiser ser um policial, conta comigo. Temos no Jornada Concurso mentoria, temos preparatório com tudo, vídeo aula, PDF, questões, mapa mental. Temos tudo para te transformar num policial. Além de uma boa ideia, acompanhe minhas redes sociais. Deus te abençoe, tamo juntos e que Deus abençoe o Brasil. Valeu!